O projeto de lei anticrime do ministro Sérgio Moro prevê que será possível, mediante decisão do juiz, gravar a conversa entre o advogado e o cliente. Bom, logicamente que esse item tem polêmica, por isso pode ter certeza que nós vamos ter pessoas aqui com opiniões diferentes, necessariamente diferentes, para você poder avaliar. Gentilmente hoje, a advogada criminalista, doutora Silvia Urquiza, está aqui conosco. Silvia, boa noite, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Silvia. Boa noite, Heródoto, é meu prazer estar aqui com vocês. Bom, Silvia, o que é que você acha dessa proposta? Bom, eu acho o seguinte, Heródoto, eu acho que esse projeto de lei, em primeiro lugar, ele tem que ser analisado muito especificamente dentro do contexto em que ele foi criado e pelo histórico de vida do autor dele. Sérgio Moro, hoje ministro, foi juiz de carreira federal. A Justiça Federal, ela recebe pouquíssimos crimes comuns. Os crimes da Justiça Federal não são latrocínio, homicídio, roubo, violência doméstica, não são esses crimes que o brasileiro está acostumado no dia a dia. O Sérgio Moro, inclusive, era juiz de uma vara especializada, tá certo? De combate à corrupção, lavagem de dinheiro. Então, a vivência do juiz é dentro do parâmetro de um determinado tipo de crime. Quando a gente olha o projeto, para mim fica muito claro que esse projeto ele tem como fundamento principal tentar trazer mais ferramentas para que novas investigações, como foi a Lava Jato, como foi a investigação do Banestado, possam ser conduzidas de uma maneira mais fácil, ou seja, é a experiência de vida do próprio juiz, a experiência de vida da própria equipe da Lava Jato. Então ele não é um projeto que se presta a combater todo e qualquer crime. Então esse é o primeiro ponto do projeto. Agora, Silvia, esse projeto, primeiro, as pessoas vão saber que estão sendo gravadas ou sendo ouvidas ou não? As pessoas precisam saber. Veja, esse é um ponto complicadíssimo do projeto. Porque o fato de você gravar a conversa do advogado com o seu cliente faz com que a acusação, o Ministério Público, ele tenha uma prévia da estratégia de defesa. Para tornar mais fácil das pessoas entenderem, embora não devesse ser assim, na realidade, na prática, o Ministério Público, ele acaba agindo como um ex-empregado reclamando na Justiça do Trabalho. Ele vai lá e pede tudo, muitas coisas que ele não tem direito, para no final ver se ele tem pelo menos um pouco. Então, na medida em que o Estado, ele entra, ele faz uma intervenção tão grande na vida das pessoas, que ele inclusive ouve a conversa do preso com o seu advogado, o Estado fica sabendo antecipadamente de qual é a estratégia de defesa daquele réu, que muitas vezes é inocente, ou muitas vezes não é tão culpado quanto o Ministério Público vai acusar. Então, para mim, esse é um dos pontos mais sérios do projeto anticrime no Brasil. Silvia, essa prática existe em outros países? Heródoto, eu poderia até te dizer que sim, que existe. Mas veja, existe dentro de um contexto de segurança, no qual o diretor do presídio pode vir a ter acesso a algum tipo de conversa. Agora, conversas que sejam estratégicas da defesa do advogado com o seu cliente, essas são confidenciais, pelo menos nos países desenvolvidos e inclusive no Brasil, porque visa tão somente assegurar o direito de defesa, o amplo direito de defesa daquele réu que está sendo acusado. Silvia, e nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é a mesma coisa, Heródoto. A conversa entre o advogado e o cliente é confidencial. Inclusive, se o advogado quiser conversar com o cliente sobre a sua estratégia de defesa, ele pode sair, ele pode pedir para desligar as câmeras ou ele pode se recusar a falar no ambiente que esteja sendo gravado.